Oi pessoal, hoje eu vou preparar para vocês uma receita bem bacana para vocês fazerem em casa e bem nutritiva. É uma panqueca de espinafre. Você vai usar alguns ingredientes base, são poucos, com certeza você deve ter na tua casa, talvez não tenha o espinafre, mas é só fazer a compra do espinafre e vamos então à receita dessa panqueca. Você vai precisar de um ovo inteiro, uma xícara de farinha de trigo. É só contar, é sempre que são 3 ingredientes bases: o ovo, a farinha de trigo e o leite. Uma xícara de leite. Se você tiver algum tipo de intolerância, pode ser o leite sem lactose. E aí o que vai complementar? A gente precisa do espinafre. Espinafre aqui, eu peguei uma mão cheia de espinafre já tirado ali os cabinhos, só as folhas, né? Então a gente tem como se fosse a palma de uma mão, essa é a quantidade de espinafre. Um pouquinho de queijo ralado para colocar por cima dessa panqueca. Aqui eu tenho um molho de tomate base que eu fiz, assei um pouco de tomate e processei, mas você pode fazer o molho de tomate que você quiser, da preferência que você costuma fazer na sua casa. E eu tenho aqui para rechear a minha panqueca um refogadinho de frango. Se você tiver na sua casa, eu prefiro carne, pode fazer com carne moída, pode fazer de presunto e queijo, pode fazer às vezes com uma mussarela de búfala. O recheio fica ao seu critério. O interessante aqui, o foco é a gente explicar a base, a massa dessa panqueca, ok? E aí sal, pimenta, né, para temperar e um pouquinho de azeite para a gente untar a nossa frigideira que vamos fazer as panquecas. Então vamos lá. Você vai processar os ingredientes base, que são o leite, o ovo, e a farinha de trigo. Você dá primeiro uma processada nisso para depois adicionar o espinafre. Nesse momento aqui eu não preciso colocar sal e pimenta ainda. Agora vamos falar do espinafre, que é o ingrediente que vem a seguir. E o espinafre, o que eu fiz? Esquentei uma água, fervi na verdade uma panelinha de água. Você coloca o espinafre ali na imersão, já depois de fervido, desliga, coloca, deixa uns 5 minutinhos, conta até 5 na cabeça, escorre, já joga numa água gelada. Uma bacia com água, um pouquinho de gelo. Esse é o processo de branquear o espinafre. Por que você vai fazer isso? Para as folhas ficarem mais verdinhas e para preservar todos os nutrientes do espinafre. Então, não pode jogar o espinafre simplesmente cru, só lavadinho como comprou no supermercado. Tem que fazer essa fase aí do branqueamento, que é o que vai garantir os nutrientes e também a cor da nossa panqueca. Agora sim a gente vai adicionar a massa. Agora sim, a minha massa já tá bem verdinha, a gente já processou um pouquinho, eu vou colocar um pouco de sal. Tem uma colherinha pequena aqui, meia colherinha de chá de sal, porque também tem o recheio, então já vai dar uma temperada. Prontinho, tá prontinha a nossa massa e agora a gente vai começar a fazer essas panquecas. A minha frigideira já aqueceu bastante, é importante você deixar aquecer bem, coloca a mão assim, ó, para conseguir. Enquanto você suportar a mão ainda não tá bom, tem que realmente esquentar para a gente poder colocar as massas de panqueca. E aí você unta, aqui eu tenho um spray de óleo, esse é óleo de coco, mas em casa você pode untar com pincel ou com guardanapo mesmo. O que tiver em casa é só o importante untar essa frigideira e deixar aquecer bem para a gente poder começar as massas da panqueca.
Agora sim, ó, a gente terminou. Vou mostrar aqui a textura da nossa panqueca, da massinha. Ela fica exatamente assim. Se você gostar um pouquinho mais grosso, dá para colocar um pouquinho mais de massa ali na frigideira na hora que tá fazendo. Mas a gente fez uma fininha e ela fica bem verdinha, gente. O bacana é a cor também dessa panqueca. Vai rechear? Pega o lado mais lisinho. E aí, como eu disse, eu tenho um recheio aqui de frango. Eu fiz um refogado de frango com alho, cebola. Você pode fazer de carne moída, pode fazer de presunto e queijo. Aperta bem para fazer o enroladinho e coloca no refratário. Olha só a textura da nossa massa, ela ficou bem fininha, porque eu quis uma textura mais fininha. Se você gostar um pouquinho mais grossa, coloca um pouco mais de massa na frigideira. E bem verdinha, né? Então a gente vai rechear, pega o ladinho mais liso. Tenho aqui o meu recheio, que é um refogadinho de frango. Frango, alho, cebola. Pode fazer de carne moída, de presunto e queijo. Enrola bem, deixa bem apertado. E vai para o refratário. Montei aqui 3 panquecas e a gente vai colocar o molho. Fica muito bom também com molho bechamel, com molho de queijo. Não precisa necessariamente ser um molho de tomate. Pega bem. A gente coloca o queijo ralado por cima, aqui é um parmesão, pode ser uma mussarela ralada. Tá prontinho, agora é só levar no forno uns 15 minutos para gratinar esse queijo e tá pronta a nossa panqueca de espinafre.